Queridos, por favor, abra novamente a palavra do Senhor em Neemias, capítulo de número 8. Neemias, capítulo de número 8. Nós leremos do verso 1 até o verso de número 12. Neemias 8, do verso 1 até o verso de número 12. Após a leitura, nós iremos orar mais um pouco. Só dando um recado para você que está nos assistindo aí na internet, ajuda a gente aí. Acabei de dar uma olhada aqui, confirmando, nós já estamos chegando na marca de 12 mil visualizações no YouTube. Tudo isso com você que está nos assistindo, compartilhando nossos vídeos. Então, dá o joinha, compartilha aí o vídeo, o link, e também se inscreva se você não for inscrito no nosso canal. Obrigado. Neemias 8, o verso 1 até o verso número 12. Os irmãos acharam? Acharam? Então eu vou ler, por favor, os irmãos me acompanhem com os vídeos. Verso 1 diz o seguinte: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só na praça, diante da porta das arcas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés. O Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, e fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, e abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebia, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteis e nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comeis carnes gordas, tomais bebidas doces, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Amém. Queridos, vamos orar mais uma vez. Pai, a tua palavra foi lida. Em especial, nós te pedimos a capacitação para entendê-la. Aplica ao nosso coração, transforma as nossas vidas. Nos ajude, Pai, a entender o que está escrito no teu livro. Fala conosco, Pai, nos usa, nos transforma, nos molda segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, muito tem se falado sobre o nosso país. Ainda mais quando nós falamos de notícias ruins, né? Parece que é só ligar a televisão que a gente consegue ter acesso a várias delas. Porém, nós estamos aqui num contexto onde as notícias ruins já eram costumeiras. Afinal, o povo estava em uma cidade que havia sido destruída. Porém, quando Esdras aparece na situação, e agora nós vemos pela primeira vez a sua aparição, antes disso nós só sabíamos que ele estava envolvido na história, por causa que ele reuniu ali os diários pessoais de Neemias. Agora ele aparece dizendo numa situação totalmente diferente. Afinal, eles conseguiram ali agora terminar ali a construção dos muros. Eles já assentaram os portões e graças a isso começaram a reconstruir a cidade. Mas antes de dar o passo inicial de reconstruir as casas, de reconstruir a igreja, de reconstruir aquela cidade, eles fizeram um culto a Deus. E neste culto nós vemos claramente quais são os elementos de culto, aquilo que é fundamental, aquilo que é necessário para aquelas pessoas. E quando nós vemos o culto, percebemos claramente que no culto bíblico a predominância não deve ser a nossa opinião. A predominância não deve ser aquilo que nós gostamos, aquilo que nós queremos, e sim a palavra de Deus. A palavra de Deus deve predominar sobre as nossas vidas, deve dominar todos os nossos pensamentos, deve moldar o nosso caráter, deve moldar a nossa fala, deve moldar a nossa vida. Esdras sabia disso, Neemias sabia disso. O povo necessitava da palavra. E a palavra de Deus, queridos, não pode ser apenas um livro que nós usamos no domingo. A palavra de Deus não pode ser um livro que nós guardamos apenas no nosso armário ou empilhamos ali na nossa biblioteca. A palavra de Deus deve ser um livro que nós lemos e aplicamos ele todos os dias. E é interessante que certa vez um escritor francês chamado Victor Hugo disse uma vez: a Inglaterra tem 2 livros, a Bíblia e Shakespeare. A Inglaterra criou Shakespeare, mas a Bíblia criou a Inglaterra. Queridos, quando nós estudamos a história, por exemplo, do país da Inglaterra, nós vemos que foi um país com grande potencial histórico, principalmente relacionado à questão de estar baseado na palavra. E se nós queremos que o nosso país seja um país transformado pelo Senhor, seja um país que cresce, um país referencial para o mundo como a Inglaterra hoje é, precisamos voltar os nossos olhos à palavra. É totalmente essencial para nós. A palavra do Senhor não somente nos ensina, como também ela molda o nosso caráter, ela molda o nosso dia a dia, ela nos ajuda a entender aquilo que é essencial para nós. E muitas vezes nós nos perdemos com os nossos dilemas, com os nossos planos, com os nossos sonhos, porque nós corremos atrás daquilo que nós não precisamos. E com base nisso, queridos, hoje nós iremos refletir um pouco mais sobre a importância e a prioridade da palavra de Deus na vida de Neemias, na vida da reconstrução de Jerusalém e nas nossas. Bem? Então, queridos, vamos voltar os nossos olhos para o texto, e agora em especial do verso 1 até o verso de número 3. Então, abra novamente aí a sua Bíblia. Neemias 8, do verso 1 até o verso número 3. Diz o seguinte: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação,
tanto de homens como de mulheres, de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro. Meus irmãos, com base nesse texto, nós já vimos claramente que foi acontecido um culto público naquela época. Aconteceu um culto público naquela época. Lembra-se que naquela época a cidade havia sido destruída. Não tinha mais sacerdotes naquele lugar, não tinha mais levitas naquele lugar, afinal a igreja havia sido destruída. Então, quando eles começam a reconstrução da cidade, eles começam ali cultuando a Deus, e a primeira coisa que eles fazem é abrindo a palavra do Senhor. Isso é fundamental, porque eles não somente abriram, como começaram a ler a palavra de Deus. E aqui, quando começa a ter a leitura da palavra, nós vemos algo diferente acontecendo. Alguns teólogos atribuem essa passagem aqui como uma passagem clara de como aprender a avivar a cidade, como aprender a avivar a igreja. E quando nós falamos de avivar ou avivamento, muito nós sabemos, mas muitas vezes de uma forma bem equivocada, bem errada. Porque nós acreditamos, pela tradição, ou por aquilo que nós temos escutado, que avivamento é choro no culto. Avivamento é você começar a rir do nada. Avivamento é você começar a imitar animais. Avivamento é você começar a gritar, a espernear, a sapatear, a começar a dar voltas entre si. Mas avivamento é muito mais do que isso. Avivamento é muito mais do que as coisas que nos são ensinadas. O avivamento é quando nós ficamos cheios do Espírito Santo e ali o próprio Senhor começa a moldar as nossas vidas conforme aquilo que Ele quer para nós. Mas muitas vezes nós confundimos a voz do mundo, a voz dos nossos achismos, com a voz do Senhor e achamos que avivamento está relacionado mais às nossas emoções do que ao nosso caráter. Mas quando nós lemos esse texto, principalmente aqui em Neemias capítulo 8, nós vemos que o avivamento começou a acontecer naquela cidade. Mas tudo começou com a leitura da palavra de Deus. Tudo começou com a leitura da palavra do Senhor. Meus irmãos, se nós queremos ter um avivamento na nossa igreja, se nós queremos ter um avivamento na nossa cidade, nós precisamos ler a palavra de Deus para as pessoas. Mas quando eu digo ler, não está apenas relacionado a nós abrirmos um livro e começarmos a ler aquilo que está escrito, mas sim também relacionado àquilo que nós vivemos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós externamos, que está dentro do nosso coração. A vida cristã é muito mais do que vãs repetições. A vida cristã é muito mais do que você andar com a Bíblia debaixo do braço. A vida cristã está estritamente relacionada a você viver conforme a palavra de Deus, não somente na teoria, mas principalmente na prática. Esdras começou a ler a palavra de Deus e as pessoas começaram a chorar. O avivamento não é somente o choro, mas é o quebrantamento do Senhor nas nossas vidas, porque quando nós aprendemos a palavra de Deus, nós entendemos que nossas vidas estão erradas, porque geralmente nós priorizamos muitas coisas, menos a vontade do Senhor. E após isso, queridos, após a leitura, vimos que outra coisa aconteceu, outro elemento do culto apareceu para nós, nos ensinando aquilo que é fundamental para nós. Por favor, agora abra sua Bíblia em Neemias 8, verso 6. Diz o seguinte: Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém.
Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Queridos, entendemos aqui que além da leitura da palavra, é necessário a oração. Se nós queremos ser mudados pelo Senhor, se nós queremos ter uma intimidade com Deus, não somente temos que ler a palavra, como também temos que orar. A oração ela é fundamental na vida do cristão e ela caracteriza se nós somos de Deus ou se nós somos de nós mesmos. A oração caracteriza as nossas prioridades, a oração caracteriza a nossa intimidade, a oração caracteriza o nosso conhecimento da palavra. A oração caracteriza a nossa fé. E é interessante que o texto não nos disse como foi a oração de Esdras perante aquele povo. Não, o texto não nos falou, porém o texto nos disse que após a oração de Esdras, embora algumas versões tragam a versão de bendice, a palavra bendice, outras orações, mas assim quando Esdras terminou, todo o povo respondeu amém. E a pergunta que eu faço para nós, e não somente a mim, mas para vocês também. Quando nós escutamos a palavra de Deus e quando nós oramos como povo de Deus, será que nós falamos amém de verdade? Ou apenas um amém de boca para fora? Ao comentar essa passagem, alguns comentaristas dizem que a repetição do amém 2 vezes foi uma forma enfática de mostrar que o povo estava prestando atenção não somente na leitura da Bíblia, como também na oração daquele homem de Deus. E talvez aqui agora jogando no nosso meio, a pior coisa que existe para quem prega a palavra é saber que quem está nos olhando está pensando na lua e não na palavra. E talvez seja o seu caso. Quando nós priorizamos a palavra, nós não apenas escutamos ela, mas se nós escutamos com o coração, o Espírito Santo está falando com a gente, nós não somente escutamos, como nós concordamos. Afinal, qual é o significado da palavra amém? Assim seja. Quando homens de Deus oram aqui na frente, você fala assim seja. Você fala amém. Essa é a vontade de Deus. Quando você ora lá na sua casa, no seu serviço, nas suas devocionais, você realmente acredita no amém que você fala? Ou apenas você vive uma rotina tradicional, legalista, totalmente teórica e nada a ver com aquilo que a Bíblia nos ensina? Muitas vezes eu sou assim. Eu nem concordo, nem tenho fé nas orações que eu faço. Não tenho fé. E como é bom saber que a mensagem é acima do mensageiro. A mensagem que nós pregamos, eu, pastor Juliano, é muito maior do que nós mesmos. Porque nós não conseguimos viver aquilo que nós falamos. Mas graças a Deus que Ele nos usa para não apenas falar com vocês, mas a falar com o nosso coração também. Meus irmãos, se nós queremos a diferença na nossa igreja, precisamos ler a palavra, precisamos orar e precisamos falar amém com convicção. Após o final da oração, eles não somente falaram amém, mas levantaram as suas mãos, inclinaram-se para cima, olhando ali verticalmente para o Senhor e começaram a adorar o Senhor. E após a sua adoração, prostraram os seus rostos na terra e começaram a adorar a Deus. Quantas vezes nós tivemos adorações sinceras como esta? Não vou ser legalista, não vou ser pragmático e falar que para você adorar a Deus é estritamente necessário você levantar as mãos, você levantar a sua cabeça, você se ajoelhar, você botar a sua
sua cara na terra. Não, não é apenas isso. Mas nós estamos vendo uma situação totalmente orgânica. Não foi mandado para aquele povo para que fizessem todos esses gestos. Mas eles começaram a adorar a Deus de uma forma totalmente natural. Será que nós temos adorado ao Senhor assim? Fica uma pergunta para a gente. Vemos que alguns passos aqui em Neemias nos orienta sobre como ter uma vida moldada pelo Espírito Santo, moldado por Deus. Primeiro, a gente lê a Bíblia. Segundo, a gente ora. Mas não somente isso. Nós valorizamos o tempo que temos com a palavra do Senhor. Agora volte ali no verso de número 3. Vamos andar um pouquinho. Vamos lá? E leu no livro diante da praça que está à fronteira da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Quando eu vi esse texto, eu fiquei muito constrangido, porque olha a atenção desse povo. A Bíblia nos ensina, não é eu que estou falando, e graças a Deus por isso, a Bíblia nos ensina que a leitura da palavra foi desde a alva até o amanhecer. A leitura da palavra. Então vamos lá, vamos traduzir aqui para um português mais goiano. Esdras leu a palavra quando amanheceu o dia até o meio-dia. Leu a palavra. E ele leu por muito tempo. E é interessante quando nós olhamos ali o horário judaico. Não sei se você sabia, mas a primeira hora do dia corresponde a mais ou menos 6 horas do nosso horário. Então aqui foi mais ou menos da primeira hora até a 6ª hora. No nosso horário, das 6 horas até as 12 horas. Lendo a palavra. E o que eu acho interessante é que o pessoal não estava mexendo no Zap. Não estava pensando no almoço depois. Não estava pensando como limpar a casa. Não estava pensando no que ia trabalhar amanhã. Aqui nós estamos vendo, o texto nos fala que homens e mulheres, todo o povo estavam com seus ouvidos atentos. Por mais ou menos 6 horas de leitura da palavra. Eu tenho medo, meus irmãos, de passar de meia hora de mensagem, porque eu sei que muitos irmãos aqui vão dormir, talvez estão com os olhos abertos assim, mas não estão prestando atenção. É interessante quando a gente vê uns irmãos que estão mexendo no celular, parece que, eu espero que estejam anotando a mensagem, ou estão olhando o relógio. Aqui de cima a gente vê muitas coisas. Mas quando nós vemos aqui, a leitura foi durante 6 horas seguidas. E todo mundo prestava atenção. Então, olha o que está acontecendo. Vamos sempre voltar. Foi lida a palavra, o povo começou a orar, mas não bastou. Houve outro passo. E agora, peço para que vocês abram do verso 7 até o verso de número 8. E diz o seguinte: E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendessem o que lia. Meus irmãos, que fantástico! Que fantástico! Aqui, embora seja um relato histórico e por essa razão existe menção de vários nomes históricos, e Neemias faz questão de enfatizar quem estava ali ajudando Esdras. Lembra-se que estamos falando de uma cidade destruída, onde o povo foi levado cativo, escravo, à servidão em países estrangeiros.
Muitos acreditam que o povo, ao saber da reconstrução de Jerusalém, muitos retornaram para Jerusalém. Porém, eles não sabiam ali o idioma de Jerusalém. Eles estavam ali com outros idiomas. Embora nós acreditamos aqui que o idioma predominante de Jerusalém seja o hebraico, aos que estavam na Babilônia não falavam hebraico, e sim o aramaico. Então era necessário existir uma explicação daquilo que estava sendo lido. Afinal, muitos não conheciam o idioma que estava sendo falado. Então eu fico imaginando da seguinte forma. Não sei se vocês lembram, quando a Vildene e o Jerome vinham aqui antes, bem há muito tempo atrás. O Jerome pregava e a Vildene traduzia para nós. Não sei se vocês lembram. Mas enfim, geralmente é assim quando você traz alguém de outra língua para falar. Acredita-se que essa explicação que houve aqui após a leitura da palavra seria aproximadamente uma tradução. Mas outros estudiosos chegam a dizer que não foi apenas isso, e sim foi uma pregação de sermão, literalmente. Eles começaram a dar uma pregação, a expor a palavra, a explicar, porque muitos não conheciam mais a sua linhagem, muitos não conheciam mais sobre Abraão, muitos não conheciam mais sobre Moisés, muitos não conheciam mais a palavra, afinal, eles não haviam aprendido essas coisas. Então vemos que a leitura foi aproximadamente 6 horas. Houve uma oração, houve uma explicação da palavra. E meus irmãos, nenhuma hora o texto nos conta que as pessoas queriam que aquele culto acabasse. Nenhuma hora. E talvez aqui fazendo um paralelo com o Novo Testamento, quando Paulo pregava, alguns dizem que a pregação de Paulo não durava menos do que de 3 a 4 horas. E todo o povo prestava atenção. Teve um dia que um cara não prestou atenção, aí ele estava sentado na janela e caiu e morreu. Mas foi um caso à parte. Mas o sermão já era duradouro. Precisamos aprender, queridos, o momento que nós estamos em culto ao Senhor, a valorizar, a priorizar, a prestar atenção. Por que nós prestamos atenção em muitas outras coisas e não conseguimos prestar atenção naquilo que a palavra nos diz? Nós conseguimos ficar presos assistindo filmes de 2 a 3 horas, mas não conseguimos ler a Bíblia nem 15 minutos. Conseguimos ali conversar sobre séries, sobre livros, conseguimos falar sobre vários assuntos de várias áreas diferentes, mas nós não conseguimos ter mais do que meia hora de oração no dia. Nós queremos o avivamento do nosso país, mas nem leitura e oração nós fazemos o suficiente. Nós queremos que Deus mude o nosso país, mude os nossos governantes, mude a nossa prefeitura, o nosso estado, mude o nosso presidente, mude o nosso senado. Mas nós não cultuamos ele da forma correta. Embora, graças a Deus, não é um jogo de vai e volta, não é algo relacionado às nossas obras. Mas nós exigimos de Deus algo e nós não fazemos o mínimo para Ele. Meus irmãos, aquele povo estava com sede de Deus, de tal forma que o tempo foi rápido demais. Houve a leitura, houve a oração, houve a explicação. E agora a gente percebe que o avivamento começou. Por favor, abra o verso de número 9. Neemias 8, 9. Diz o seguinte: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Após eles tomarem conhecimento da exposição da palavra, daquilo que a palavra dizia, após acontecer ali o momento de oração do culto, fico a imaginar
que aqueles corações começaram a ser incomodados pelo Espírito Santo, de tal forma que eles começaram a externar sentimentos de arrependimento. Não, eu não estou isolando o caso e falando que o arrependimento está apenas relacionado às nossas emoções, relacionado ao nosso choro, mas eles começaram a chorar porque eles estavam ouvindo as palavras de Deus. E eu acho isso fascinante, com todo respeito a toda a palavra, mas aqui eu acho fascinante por quê? Porque nenhuma hora nós vemos o povo fingir. Nenhuma hora nós vemos esse povo menosprezar. Porque a Bíblia nos diz que todo o povo chorava. Por que eles choravam? Porque ouviam as palavras da lei. Quantas vezes nós fomos impactados pela palavra e quão momentos bonitos foram esses? Mas parece que a rotina, a tradição, ela nos dá um estado maior de acomodação. E vir ao culto, ouvir a palavra, orar aqui, cantar, parece que é algo normal, algo comum. Perdemos ali a emoção, o prazer, a alegria de ouvir a palavra de Deus. E agora, confessando aqui um pouco mais sobre mim. Uma das coisas que eu mais senti falta quando eu fui para o seminário era o momento devocional que eu tinha no IBEL. Porque eu achava que no seminário eu seria mais crente do que eu era no IBEL. Mas no IBEL a gente tinha culto todo dia, e a gente acordava, escovava os dentes e ia para o culto, e depois a gente ia tomar café da manhã. E parece que todos os cultos eu senti uma sede tão grande de Deus que todo dia eu queria que passasse o dia logo para que outro dia eu participasse do culto novamente. Mas no seminário, meus irmãos, a gente mal tinha culto na quarta-feira. Quando tinha. E quando tinha, a maioria dos irmãos ali, começaram em mim, a gente queria fazer outras coisas. A gente queria ler livro, a gente queria estudar, a gente queria dormir, menos escutar a palavra do Senhor. E eu falo por mim também. Precisamos entender e priorizar a exposição da palavra de Deus. A exposição da palavra de Deus. Ela deve impactar o nosso coração. Ela deve mudar, nos deixar incomodados, para que sejamos diferentes para a honra e glória do Senhor. Eu fico imaginando aqui esse povo sentir tristeza pelos pecados deles. Porque a palavra foi lida e a palavra fala que pecado e Deus não mistura. Pecado é morte, pecado é destruição, pecado é inferno. Fico imaginando esse povo chorar porque eles estavam entendendo que as atitudes deles eram atitudes erradas. E alguns estudiosos chegam a comentar que essa passagem aqui está especialmente falando do pecado de idolatria. Porque como o povo não era ensinado a conhecer a Deus, eles adoravam outros deuses. Mas eu fico imaginando para nós também. Nós geralmente achamos que idolatria é você adorar uma imagem. É você adorar ali um santinho. Mas idolatria é muito mais do que isso. Idolatria é você priorizar mais o dinheiro do que a Deus. Idolatria é você priorizar mais o serviço do que a Deus. Idolatria é tudo aquilo que você prioriza acima do Senhor. Seja família, seja amigos, seja afazeres, seja prazeres carnais, sejam todas as coisas que você eleva a um patamar maior do que o próprio Deus. E todos nós possuímos uma fábrica de idolatria no nosso coração. Todos nós. Não vem falar que não, mas eu sei. Porque eu sou também um idólatra. Mas, meus irmãos, quando a palavra do Senhor, ela entra nas nossas vidas, entra nos nossos ouvidos, muda o nosso coração, a nossa vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. Então aqui nós acreditamos que o povo nunca mais foi o mesmo. Aí você me pergunta, eu me perguntei também,
Ué, mas eles nunca mais voltaram a pecar? Eu creio que sim. Mas com certeza, o arrependimento, aquela emoção de sentir a presença do Senhor, aquele prazer de ouvir a palavra e ser mudado pela palavra, deve ter confrontado os seus corações. Aquele povo nunca mais foi o mesmo, porque a palavra de Deus agora estava presente naquele lugar. Aquele povo nunca mais foi o mesmo, porque agora eles foram motivados pelo próprio Espírito Santo para terminar a reconstrução da cidade. Aquele povo nunca mais foi o mesmo, porque eles entenderam que Deus deveria ser priorizado e as vontades deles menosprezadas. Aquele povo nunca mais foi o mesmo, que após a leitura da palavra, a explicação da palavra, a oração, eles voltaram e depois, convido você a ler durante a semana, a praticar festas de louvor a Deus. E uma delas é a festa de tabernáculos. Eles voltaram com hábitos que eles tinham esquecidos. Quando nós somos mudados por Deus, queridos, as nossas vidas nunca mais são as mesmas. Porque quem domina o nosso ego, quem domina o nosso coração, quem domina os nossos pensamentos, quem domina a nossa fala, não é nós, e sim o próprio Espírito do Senhor. Mas muitas vezes, nós não temos isso. Nós não temos essas características, nós não andamos esses passos que o texto nos ensina. Por quê? Porque nós ainda não conhecemos a Deus de verdade. Então eu não vou te dar uma esperança que você não tem. Se você não conhece a Deus, não perca tempo, vá. Se você não é um verdadeiro cristão, conheça Jesus. Amanhã pode ser tarde demais. Nós clamamos pelo avivamento, clamamos pela intervenção de Deus no nosso país. Mas se nós queremos um avivamento na nossa cidade, na nossa igreja, aonde nós estivermos, primeiro, precisamos orar mais. Segundo, precisamos ler a Bíblia. Terceiro, precisamos não somente explicar a Bíblia para as pessoas, como também vivê-la. E quarto, precisamos ser impactados pela palavra. E pela palavra somente. Pela semana eu escutei assisti um vídeo que mexeu muito comigo. 10 razões pela qual você deve estudar a Bíblia. E foram 10 heresias, assim, uma mais absurda do que a outra. Meus irmãos, não caiam em heresias, não caiam em falsos ensinos, não caia naquilo que a Bíblia não fala. Mas para isso, conheça a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz, maior do que nós mesmos. Transforma as nossas vidas, aviva os nossos corações, nos encha com Teu Santo Espírito e nos ajude a fazer aquilo que o Senhor quer e não aquilo que nós queremos. Perdão pelos nossos pecados, pela nossa desobediência, pela nossa falta de caráter, pelas nossas mentiras, pela nossa falta de integridade, pelas nossas traições que nós temos com o Senhor. Perdão por tudo aquilo que nós fazemos contra o Senhor. Aviva os nossos corações para que assim pareçamos mais com Teu Filho do que com a nós mesmos. Livra-nos de nós mesmos, Pai, porque nós sempre iremos optar pelo mal, pela desgraça, por tudo aquilo que o Senhor condena. Nos ajude a entender o Seu amor, a valorizar o Seu amor e a adorar ao Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel. Pai, muitas vezes nós estamos cansados, mas que a alegria do Senhor renove a nossa fé. Porque conforme o texto disse, a alegria do Senhor é a nossa força. Nos ajude a entender a necessidade de viver a Tua palavra e a Tua palavra somente. A sermos pessoas que testemunham o Teu Evangelho de verdade. Uma igreja avivada pela Tua palavra,
baseada na Tua palavra, que vive a Tua palavra e que faz a diferença nessa cidade. Transforma as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Certa vez, conta-se a história, que uma vez lá na época de Lutero, um cara chegou no Lutero e falou: cara, uma vaca tá voando. Aí Lutero foi e olhou. Aí o cara começou a rir, Nossa, mas você é burrinho, hein? Você é bobão, hein? Da onde que uma vaca vai voar? Mas você é chong, hein? Aí Lutero falou assim: eu prefiro acreditar que uma vaca vai voar do que um cristão como você mentir para mim. Precisamos testemunhar o que nós aprendemos. E que a nossa vida seja conforme a palavra de Deus. Amém? Fiquem de pé. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão, a consolação do Santo Espírito do Senhor estejam com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Está encerrado.